Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje a aula 14 de testes de software. A gente vai falar os seguintes tópicos, né? Vamos falar sobre uma definição de teste de software, falar sobre as etapas, né, de verificação, validação, depois teste, os conceitos de engano, defeito e falha, a diferença entre teste de depuração, os diversos tipos de testes, né, unidade, integração, sistema, aceitação, casos de teste, teste funcional e estrutural, teste caixa preta, né, e alguns exercícios. Bom, o teste de software é uma atividade muitas vezes deixada para um segundo plano, né? Não é uma atividade assim priorizada, né, no processo de desenvolvimento de software, embora ela seja extremamente importante, né? É através dessa atividade que eu vou garantir que o meu sistema está funcionando corretamente, que ele não possui erros e assim por diante. É extremamente, né, prejudicial, né, em termos econômicos, né, e também em termos, né, de imagem, né, de credibilidade do software, um software que está em fase de execução, né, está colocado, né, de uma forma de utilização já liberada comercialmente e apresenta erros. Né? Então daí a importância, né, e a atenção que cada vez mais se tem dado à área de teste de software e hoje, né, muitas empresas, né, de desenvolvimento de software têm a sua equipe específica para realizar os testes de software. Tá? Bom, então um teste de software, né, uma definição, né, de teste de software, que é um processo que faz parte do desenvolvimento de software, né, e o principal objetivo é revelar os erros, falhas ou bugs, né, que possam ser corrigidos até que o produto final atinja a qualidade desejada, acordada. Né? Nós vamos ver que é praticamente impossível fazer todas as possibilidades de teste de software de maneira a garantir que o meu sistema não tenha erros. Né? O que se busca é minimizar, né, o máximo essa probabilidade de ocorrência de erros. Né? E isso já resolve, né, na grande maioria dos casos, né, a gente vai ter o sistema funcionando de maneira adequada, né, e mesmo em casos de uma ou outra situação de falha, ele pelo menos consegue se recuperar, né, no sentido de que o sistema não sai do ar, né, não trava, né, mas ele apenas identifica uma situação anormal, né, como muitos já devem ter ocorrido, né, com vocês, né, vem às vezes aquela mensagem, o sistema encontrou um erro inesperado, às vezes aparece um código de erro, né? Reporte isso, né, ao suporte e o sistema continua funcionando. Tá? Mas vamos ver quais são as atividades então, principais relacionadas ao teste de software. Né? Bom, o teste de software está intimamente ligado, né, à questão de qualidade do software. Né? A gente já falou, né, em aulas passadas sobre a qualidade do software, a garantia da qualidade do software. Né? Um software de qualidade é aquele que atende às expectativas do usuário, né, segundo os requisitos que foram identificados. E, obviamente, né, para ele cumprir bem esses requisitos, ele tem que executar sem falhas. Né? Então, a garantia da qualidade de software, relembrando, né, um conjunto de atividades técnicas, né, que eu aplico durante o processo de desenvolvimento. Né? E o objetivo, né, é garantir que o processo de desenvolvimento e o produto, né, são duas conjunto, né, de métricas distintas, né, que a gente usa para medir essa qualidade, atinja o nível de qualidade especificado. Né? E dentro desse contexto, eu tenho atividade, né, muitas vezes abreviada como V&V, né, que seria verificação e validação, que precede a fase de teste. Né? Então, vamos ver como que é realizada essa atividade de teste de software. Né? Bom, antes, né, vamos enfatizar só a questão, né, do custo do erro. Né? A gente encontra esses gráficos aí, né, todos eles mais ou menos, né, com a mesma mesmo tipo, né, de correlação, né, em termos, né, de fases que ocorre o erro, né, e o custo do erro.
quando eu encontro algum erro, né, na fase de requisitos, ou seja, um erro na especificação, e que isso é muito comum, né, a correção desse erro é muito baixa, né? O custo da correção desse erro é muito baixo, basta mudar a especificação, né? Se nada ainda foi feito, né? É só uma questão de mudança da documentação dos requisitos. Na fase projeto, isso já tem um custo maior, né? Por exemplo, alguns diagramas podem ter sido desenvolvidos, o modelo banco de dados pode ter sido feito, vai precisar ser alterado, né? Já vai dar um retrabalho. Na fase de código, mais ainda, né? Eu posso ter feito funções já, né? Para tratar, né, daquela situação de um jeito que vai ter que ser modificado, assim por diante. Na fase de testes, né, implica que eu já tenho praticamente todo o meu sistema desenvolvido, então também vai ter um custo maior. Na fase de homologação, que é a fase onde o usuário faz a aceitação final, isso tem um custo maior. E finalmente na fase de operação de produção, aí o custo é maior ainda. Então quanto mais tarde se identificar o erro, mais custoso ele vai ser em termos financeiros, evidentemente, mas em termos de tempo também, em termos de complexidade, pessoas envolvidas e assim por diante. Tá? Algumas questões psicológicas, né, envolvendo o teste de software, né? A gente encontra muitas definições dizendo, bom, o teste de software ele tem por objetivo demonstrar a ausência de erros. Sim, essa é uma das formas de eu enxergar o teste de software. Mostrar que o programa cumpre as funções corretamente, tá certo, né? O programa faz o que ele é suposto fazer, né? E tem uma definição que é um pouco negativa, né? O processo de executar um programa com a intenção de achar erros, né? Quer dizer, o ideal é eu fazer testes de software e não encontrar erros, né? Significa que o programa foi construído, né, da forma correta, né? Então, é claro, né, que é importante eu realizar o teste de software, porque eu encontrando um erro eu vou corrigi-lo, né? Mas é uma forma diferente de encarar, né? Senão eu encaro o testador como alguém meio que está jogando contra, né? Que quer achar algum erro, né, de qualquer jeito. Existe também essa questão, né, do teste ser bem e mal sucedido. O que seria um teste mal sucedido? Seria um teste que deveria encontrar erros e não encontrou, né? A impossibilidade prática de detectar todos os erros, que eu comentei com vocês, né, matematicamente, né, falando, né, é quase que impossível eu ter todas as possibilidades, né, de um dado conjunto de entrada para poder testar todas as variações. Então não se faz isso, né? A gente vai ver, a gente monta casos de testes com as situações mais corriqueiras, né? Aquelas mais usuais, né? Que o sistema vai operar, né? Por isso que muitos sistemas provavelmente, né, têm trechos de código que quase nunca são executados e depois de anos e anos acaba ocorrendo um erro. Por quê? Porque uma dada situação muito improvável acabou fazendo com que aquele trecho de código fosse executado e causasse um erro. Tá? Algumas questões econômicas, né? A impossibilidade de encontrar todos os erros, quer dizer, eu não tenho como também ficar testando exaustivamente, né? Existem prazos, né? Recursos para isso, etc., não vão ser cabíveis, né? Mesmo nos testes de caixa preta e caixa branca, a gente vai ver a definição desses dois tipos de testes, né? Então, dada essa impossibilidade, quantos erros deve se descobrir, né? Existem algumas métricas, né? Existem algumas métricas assim que são mais genéricas, né? Claro que isso vai depender do tipo do sistema, do ambiente de desenvolvimento, das ferramentas utilizadas, uma série de fatores, né? Mas em termos de linha de código, existe uma probabilidade de ter X% de erros em cada, né, 1000 linhas de código, né? E um teste bem feito, ele tem por objetivo minimizar ao máximo nessa probabilidade, né? Então, quanto se deve investir no teste? Né? Uma outra questão a ser avaliada, né? E o objetivo é maximizar esse número de erros encontrado por um número X finito, né, de testes. Questão da validação e da verificação, né? Então, o conceito, né, de validação significa assegurar que o produto corresponda aos requisitos. Então, eu tenho
um conjunto de requisitos iniciais, né? O meu sistema vai ter a qualidade desejada se ele atende os requisitos, e a validação ele é um processo, né, de análise, né, do meu produto para certificar que ele corresponde aos requisitos. Ele está fazendo isso? Tá. Ele tem essa função? Tem. Ele executa essa tarefa? Executa. Né? Essa é a etapa de validação. A etapa de verificação, né, ela tem que assegurar consistência, completude e corretude, ou seja, ele está fazendo do jeito certo. Ele faz isso, mas ele faz certo, né, sem erros, no tempo, né, desejado, né, de uma forma, né, que seja bem entendível e assim por diante. E o teste é examinar o produto por meio da sua execução, ou seja, bom, agora vamos ver como que ele funciona, né, efetivamente, né, nessa tarefa. Então aqui a gente vê que as fases, né, eu tenho aqui as fases, né, de desenvolvimento do ciclo cascata e depois os testes que são executados, que nós vamos ver cada um deles, né? Onde eu tenho lá, né, depois a codificação, né, o teste unitário, o teste de integração, o teste de sistema, o teste de aceitação, que corresponde às etapas de validação e verificação que nós estamos comentando aqui. A diferença entre erro, defeito, engano e falha, né? Um engano, né, que seria, né, algo entendido da forma incorreta, né, ele introduz um defeito no software, né? Esse defeito, né, essa especificação, né, não condizente, né, ela poderá produzir um erro, né? Ela é a causa da ocorrência de um erro. E esse erro, quando propagado em execução, vai redundar numa falha do software, né? E aí o software travou, né? Fez algo que não devia, né? Enfim, né? Então essa é a sequência, né, onde eu tenho, né, os conceitos, né, desde o engano, né, que produz um defeito, produz um erro e depois finalmente produz uma falha, tá? Então é como se eu enxergasse, né, num diagrama, né, o defeito, né, é uma instrução, né, um comando incorreto, né, que vai ter uma alta chance, uma potencial chance de produzir um erro, né, que é devido a uma especificação, e finalmente a falha, que é o processamento incorreto, né, do meu sistema. Né? Bom, com relação aos defeitos, né, no processo de desenvolvimento de software, a grande maioria, né, de origem humana, né, ou seja, são comunicações, né, entendimentos incorretos a respeito do que o sistema deveria fazer. Né? Por isso a importância, né, da utilização das ferramentas de engenharia de software, né, que a gente já viu, né, para garantir que exatamente o que o cliente, o usuário, né, deseja está sendo efetivamente entendido e vai ser aquilo que o meu sistema vai executar. Tá? Como comentei, né, existem algumas estimativas, né, gerais que falam que poderia ter, né, uma probabilidade de até 10 efeitos a cada 1000 linhas de código. Né? E a maioria encontra-se em partes de código raramente executado. Então, todo o esforço do teste de software é exatamente em encontrar esses erros. Né? Bom, principal causa, tradução incorreta das informações. Né? E aí tem um outro gráfico, né, que mostra, né, o custo, né, relativo, né, para corrigir um erro, né, em cada uma dessas fases, né, como a gente já tinha visto. Né? Na fase de requisitos é bem tranquilo. Né? Depois, quando eu passo, né, na parte, né, de utilização, o custo de correção já passa a ser muito maior. Né? Daí a importância, né, de ter tanto, né, um cuidado maior na fase, né, inicial do levantamento de requisitos, quanto na fase de testes, para não chegar, né, nessa fase final, né, onde o meu sistema está em utilização, e aí o custo de correção fica muito maior. Né? A diferença entre teste e depuração, né, é no sentido que o teste é o processo, né, de executar o programa para poder identificar erros. E a depuração é a localização do erro. Né? Em compilação, isso é extremamente tranquilo. Né? Quando há um erro de compilação, o próprio compilador aponta o erro, né? Eu posso executar o programa em modo debug, linha a linha, até encontrar a instrução que causa o erro. Né?
Quando eu tenho um erro, né, em tempo de execução, eu ainda posso, em algumas vezes, utilizar esse método debug, né, para depurar o erro, né, e posso executar também, né, alguns casos de teste, como nós vamos ver, né, específicos para que, né, aquele erro possa ser melhor exibido, né, e aí sim, eu localizando o erro, né, eu vou corrigir, evidentemente, e volto a fazer o teste. Então eu tenho esse ciclo, né, de, uma vez detectado o erro, né, fazer a localização dele, correção e execução novamente do teste. Bom, o teste de software é essencial, né, para a engenharia de software, né? Então, a gente chegou a ver o modelo CMMI, né, um modelo de capacidade da maturação, né, que tem vários níveis, né, de maturação e desenvolvimento de software, né? E uma das KPAs, né, das áreas-chave, né, do produto para que eu possa, né, ter um nível aceitável de qualidade é exatamente, né, eu ter um processo, né, de verificação, validação e teste de software, né, muito bem implementado. Além disso, né, a própria norma ISO, né, 12207, né, trata, né, especificamente de testes de software, né, ela especifica, né, para que um produto tenha, né, um nível de qualidade, né, determinado pela norma ISO, né, tenha as atividades bem formatadas, né, de verificação, validação e testes. Bom, quais são os desafios? Né? Alguns problemas comuns, não tem tempo para o teste, né? É aquela história do teste não ser muito uma atividade assim nobre, vamos dizer assim, né? Uma atividade já relegada meio a segundo plano, né? Existe uma pressa, né, em entregar o produto, né? Muitas vezes eu tenho que ter muitas combinações, fazer um conjunto muito grande, né, de casos e testes, né? E às vezes não há tempo para isso, né? Às vezes não se tem como determinar exatamente os resultados para cada caso de teste, porque não adianta eu ter um caso de teste e não saber comparar, né, com o resultado. Esse resultado está certo ou está errado, né? Eu preciso montar o caso de teste, já sabendo qual é ou os resultados esperados para depois poder avaliar, né? Os requisitos muitas vezes, né, podem mudar, né? Às vezes eu não tenho um treinamento para o processo de testes, né, ou ferramentas de apoio, e muitas vezes isso não é muito valorizado pela área de gerência de software, né? Bom, quais são as fases do teste? Né? A gente viu, né, no slide anterior, rapidamente, vamos ver agora com mais calma, né? Eu tenho o teste de unidade, integração, sistema e aceitação. O que é o teste de unidade? É o primeiro que faz, é o próprio programador, né? É o teste daquela função. Eu estou fazendo uma função que recebe 2 números e retorna a média, né? Só para dar um exemplo bem simples. Como que eu vou testar isso daí? Eu vou testar só a execução da função. Eu coloco todas as possibilidades, né, de números, né? 2 números e vejo, né, se ele está retornando a média adequada, né? É claro que esse teste, né, de unidade, né, quanto mais simples for a função, né, mais fácil de execução desse teste. Daí aquele conceito, né, da gente poder estar estruturando, né, e deixando o nosso sistema, né, com funções cada vez mais simples e objetivas, que fica muito mais fácil, né, de identificar o bom ou mau funcionamento e realizar os testes. O teste de integração já seria uma segunda etapa, né? Seria quando eu vou testar aquela minha função, aquele módulo, podemos chamar assim, né? Junto com outros, e aí ver se está funcionando corretamente, né? É uma segunda etapa do meu teste. Depois do teste do sistema, eu vou fazer um teste onde eu tenho o sistema todo em funcionamento. E aí eu tenho as interfaces, acesso ao banco de dados. Já é uma fase já mais, né, próxima à execução final que se espera do meu sistema. E finalmente o teste de aceitação, né, é verificar se ele está pronto para ser utilizado pelo usuário. Normalmente o teste de aceitação já é feito com potenciais usuários, ou pessoas que vão fazer o papel do usuário, vão utilizar como se fosse usuário, né? Tendo, né, às vezes, colocado entradas incorretas, para ver se o sistema, né, trata da forma correta, fazendo operações que não são muito as usuais, né?
Normalmente, o programador fala que o usuário é ótimo para pensar em coisas, né, que o programador nunca tinha pensado em executar. Essa é a parte final, então, que é chamada de teste de aceitação. Né? Para eu fazer um teste, eu tenho que também não posso sair fazendo o teste sem nenhum planejamento. Então existe a etapa de planejar o teste, né? O que eu pretendo, né, testar, como que vai ser esse teste, né? Quais são as situações, né, mais ideais e limites extremos, isso também é importante, né? Vão estar no teste. Aí eu projeto o teste, né? Vai ser um arquivo de entrada que o meu programa vai ler. Muitas vezes o teste, para evitar muita digitação, né? Senão ele ficaria muito demorado, né? Eu faço logo uma entrada automatizada. Não, vamos imaginar que o usuário digitou isso aqui. Né? Seria a mesma coisa que ele digitar, mas eu leio direto no arquivo e daí eu vejo o comportamento do meu programa. Aí vem a fase da execução do teste, né? E a análise desses resultados. Isso está de acordo? Para daí eu liberar, né? Falar, bom, esse teste, né, o meu sistema deu ok, ou então, né, retornar, né, refazer, né, esses testes. Tá? Então, para eu fazer um teste, né, a gente monta casos de teste que eu vou fazer. O ideal é que isso tudo seja documentado, porque senão depois eu não sei o que foi testado, o que não foi, aquilo que eu testei deu certo, depois passa a não dar certo. Eu preciso ter isso documentado. Qual a versão do sistema que eu utilizei, quais foram os inputs para o meu caso de teste, qual era a saída desejada, qual foi a saída que o sistema deu, se houve, né, modificação, correção, né? Então eu tenho uma documentação, né, do caso de teste. Na verdade, eu deverei ter vários, dependendo do sistema, vários casos de teste, aonde depois eu vou poder ter melhor entendimento do que possa até estar ocasionando algum tipo de erro. Né? O ideal é que depois dessas fases de teste, todos os casos de teste deem positivo, evidentemente. Né? Eu não posso liberar meu sistema que um caso de teste ainda produz algum erro. Né? O projeto do caso de teste pode ser, às vezes, tão difícil, né, quanto o próprio produto ser testado. Né? Existe também aquela história, né, não é uma atividade tão motivadora, né? Os programadores não gostam muito de ficar fazendo teste, mas é um mecanismo que a gente tem para prevenção de defeitos. Né? Então, o ideal é que se defina, né, um conjunto grande de casos de testes, né, e faça essa documentação para que depois, né, caso ocorra alguma coisa, eu já volte lá e falo, bom, deixa eu ver se isso aí foi testado. Né? É a primeira coisa que vai ser perguntada. Né? Bom, as técnicas e critérios de testes, né, eu tenho a técnica funcional, estrutural e baseada em erros. Nós vamos ver as três delas. A funcional é chamada de caixa branca, caixa preta. A estrutural é a caixa branca e a baseada em erros é quando eu eu forço a existência de erros, né, vamos dizer assim. Né? Vamos ver cada uma delas. O que seria, né, o teste funcional ou caixa preta? Né? É quando eu vou olhar basicamente a especificação de requisitos. Então, eu tenho uma dada função, um dado módulo que recebe uma entrada e tem que produzir uma saída. Eu não vou olhar dentro da função. Por isso que é um teste caixa preta. Né? Eu não enxergo o que está acontecendo. Eu só enxergo a entrada e saída. Para aquela entrada a saída estava correta? Então, ótimo. Ele passou no teste caixa preta, no teste funcional. Tá? Quais são as atividades do teste estrutural, que é o teste caixa branca? Bom, esse eu vou olhar a função. Então, esse eu tenho que ver o fluxo de execução, né? Quais são os caminhos, né, comuns, né, de execução que eu tenho naquela função, os que são não tão comuns, né, os extremos, né? Aí eu monto meus casos de teste, os resultados, né, etc. Então, muitas vezes eu tenho que colocar trace no meu código para identificar os pontos onde ele passou, né? E ver se eu faço a cobertura possível de todos os caminhos. Existe todo um estudo matemático, né, baseado em grafos, né, para eu fazer o fluxo de todos os caminhos, quando isso for possível, evidentemente. Né? E a análise de mutantes seria uma técnica não tão assim usual, onde eu forço, né, as minhas funções a darem resultados diferentes para ver o comportamento do meu programa. Né?
Então eu tenho um programa lá que usa uma condição lógica, né, menor, daí eu coloco um menor igual, né, tiro algum operador, né, faço uma modificação para ver o comportamento do meu programa. Tá? Hoje, normalmente, um sistema grande ele utiliza de ferramentas automáticas de teste. Então, aquela história que eu falei para vocês, né? Eu não vou ficar digitando formulário, né? Um monte de dados da entrada, 50 dados da entrada, para saber se o programa vai, né, funcionar da forma adequada. Né? Eu monto um arquivo externo e ele automaticamente executa. Eu já tenho algumas ferramentas que fazem isso, né? Montam esses formulários, né? E aí o meu sistema, né, executa, né, a partir dessas automatizações. A gente tem várias ferramentas hoje, free, inclusive, na internet, né, que aceleram esse processo de desenvolvimento de testes, né, e produz, né, uma quantidade maior, né, de casos de testes. Né. Falando ainda sobre o teste, né, caixa preta, né, que eu vou olhar só os requisitos, né, ele envolve dois passos principais, né? Identificar as funções, né, que o sistema vai fazer, ou seja, a especificação dos requisitos, e criar esses casos de testes, né? Ou seja, quais são as entradas possíveis e quais são as saídas corretas para essas entradas. Né? O problema é sempre, né, quantificar, né, todas as entradas possíveis. Né? E aí, muitas vezes, se utiliza de alguns métodos, né, para que isso não fique só na cabeça, né, do analista programador, da pessoa responsável pelo teste de software. Então, um desses métodos é o particionamento em classes equivalentes, ou seja, quais são todas as classes possíveis de entrada. Outras análises do valor limite, como está sendo visto, né, são situações extremas. E, finalmente, um gráfico de causa e efeito. Né? Então, por exemplo, identificar classes de equivalência, né, para essa situação. Seria condições de entrada, as classes válidas e inválidas. Nós vamos enumerar as classes, né, e vamos fazer casos de teste para as classes válidas e inválidas. Vamos imaginar que meu programa a ser testado, né, é verificar se um identificador é válido ou não. Né? A gente sabe que um identificador, né, numa linguagem de programação, né, na grande maioria é sempre a mesma especificação, ele deve começar com uma letra e conter letras ou dígitos. Né? Então, não pode começar com dígito e tem que ter letras ou dígitos apenas, não pode ter sinais, né, operadores matemáticos, sinais de pontuação, etc. Então, por exemplo, ABC12 é um operador válido, começa com letra, tem letra e dígito. Conte asterisco 1 é inválido, porque o asterisco não é nem letra nem dígito. Né? 1 soma é inválido, por quê? Porque começa com um dígito e assim por diante. Né? Nesse caso aqui existe ainda uma limitação de 6 caracteres de comprimento. Então, o A1, 2, 3, 4, 5, 6 é inválido porque estourou esse limite. Então, quais são as classes de equivalência? São todas as condições impostas. Eu tenho a questão do tamanho do identificador, é uma classe de equivalência. Se tiver entre 1 a 6, ela é válida. Se for maior que 6, é inválido. O primeiro caractere é uma letra, é uma classe de equivalência. Se for sim, é válido. Se for não, é inválido. Só tem caracteres válidos, é uma outra classe de equivalência. Se for sim, é válido. Se for não, é inválido. E aí eu vou ter os conjuntos de casos e testes. Né? Esse caso de teste aqui vai testar as classes de equivalência 1, 3 e 5. Né? Se tem até 6 caracteres, né? Se o primeiro é uma letra e só contém caracteres válidos. Né? Esse segundo caso de teste aqui, né, ele vai ter uma classe inválida porque o primeiro caractere não é uma letra. Né? E assim por diante. Tá? Bom, e finalmente temos os exercícios, então, né? Explicar os conceitos de engano, né? Defeito e falha, né? A diferença entre os testes de unidade, integração, sistema e aceitação, o que são casos de testes, e explicar a diferença, né, entre teste funcional e teste estrutural. Tá? Então, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.